Oi, gente, boa tarde. Deixa eu ver se eu consigo botar o tema aqui. Oi, Bia, seja bem-vinda. Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo botar só o tema. Oi, Vanessa. Vou deixar ela entrar aqui. Vanessa, nossa convidada de hoje, Vanessa Vidal. Oi, Kátia, seja bem-vinda. Meu cabelo. Tirar o som aqui. Vanessa, deixa eu ver se ela tá entrando. A Vanessa agora vai entrar. Tirei o som. Vanessa. Pera aí, deixa eu ir de novo. Vamos ver se ela agora vai entrar. Olá! Oi! Cheguei! Tudo bem? Tá linda! Olha, eu botei um batom mais forte assim pra parecer assim, né? O Aham, sorrisão tá assim, ótima! ser compatível aí com o Ah. seu sorrisão. Oi, Daniel. Oi, Bárbara, Fátima. Oi. prazer enorme, gente. Todos os meus amigos aí entrando, gente. Essa é a Bárbara, maravilhosa. Gente, essa mulher também é sensacional. Olá, Suzane. Não Oi, a conheço, Suzane. prazer. Suzane é uma querida também. Ai, E muito aí, bom. vamos? Assim, eu vou procurar não ver muitas pessoas que estão entrando aí não para eu não ficar mais Pode nervosa. falar e eu vejo qualquer comentário que Oi, tiver no Ju. seu aí, eu te interrompo e falo para você, Tá. tá? Pode ficar tranquila. Ok. Então vamos lá, vamos lá. Vamos. E aí, hoje a gente se reuniu para a gente falar sobre bloqueios, né? Superação de bloqueios internos, bloqueios que a gente às vezes traz sem nem saber por quê, e que podem ser trabalhados com alegria e arte, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ah, tô olhando para o lugar certo, Bárbara? Me fala aí. Tá Como sim, é que pode tá? ficar Vocês estão me tranquila. A ouvindo internet aqui bem? tá um pouquinho, não tá muito nítido. Não sei se é para todo mundo ou se é só para mim. Eu tô te vendo, eu me vejo mais nítida do que eu te vejo, assim, Então mas tá bom. Mas daqui a som, pouco a internet né? ajeita. Então tá. Oi, Bem, Daniel. assim, Desculpa, eu fala. tentei, assim, né? Eu acho que a apresentação agora é super válida, né? Assim, para Uhum. os que estão entrando aí, que são os meus amigos, essa é a Bárbara, ela trabalha com aromaterapia. Ai, Nós nos conhecemos lá no MAP, que é o Movimento de Amor ao Próximo que a gente participa, lá na isso. evangelização das crianças, né? E que eu tive a oportunidade maravilhosa de conhecer essa figura que também é super iluminada. Olha o sorriso, a Bárbara é assim mesmo. E Eu a que tenho que gente, estar por falando isso de afinidade, você e você está invertendo aqui o jogo. é um recurso, é uma fuga, percebe também, né? É uma fuga, sim. Mas vamos embora sempre trabalhar isso. Bem, assim, alegria, sem dúvida, eu acho que assim, a Ana Proa, né, que já tem feito várias lives e a gente tem aprendido bastante com ela, Aham. assim, é nítido os benefícios da alegria, né? E pelo Uhum. que, assim, é algo que a gente tem, é de dentro, né? É uma qualidade que a gente já traz, que Sim. todas as pessoas possuem, né, essa qualidade, só que umas têm trabalham mais, né? Aquilo reverbera, aquilo aflora de uma forma mais natural, né? E está muito ligado à Aham. alegria com o sol, né? A gente trabalha muito, então assim, aonde você brilha, então onde é a sua alegria? Tem a ver com Uhum. graça. Olha que bacana. Quando a gente vai pesquisar a etimologia das palavras, que a gente vem aprender muito, né? A alegria vem assim do estado de graça.
Por isso que, Vanessa, às vezes... desculpa te interromper, só um minutinho. Você quer ver se dá para ajeitar? Porque a sua imagem tá um pouco... Não tá nítida. As pessoas... Dá para ouvir, tá dando para ouvir perfeitamente, não vai atrapalhar. Mas ela não tá nítida e as pessoas não vão te ver direito. Como que eu posso fazer, gente? Não sei se é a internet, se você quiser mudar de lugar. Será que a minha câmera tá suja, Bárbara? Também? Não. Será que pode ser isso? Eu acho que não, mas se você quiser tentar... Quer que eu saia e entre de novo? Ou da outra vez também ficou assim? Da outra vez não chegou a aparecer. Então eu vou sair e entro de novo. Tá Vamos bom, tentar então. assim? Então, peraí. Vamos. Então ela vai sair e entra de novo para ver se melhora. Não atrapalha muito, não vê, mas fica chato, né? Mas pelo menos dá para ouvir. Mas a gente tenta novamente. Vamos ver que ela vai entrar. Deixa eu chamar. Só um minutinho. Fica perto do aparelho. Oi. Melhorou? Ah, tem uma hora que parece que melhora, mas... Ai, meu Deus. Em algum movimento que Olha, você fez assim, melhorou. piorou, voltou, ok? Vai devagar, vai devagar. Oi, Rômulo. Olá, Rômulo, Pablo, Vanessinha. Ai, gente, o que eu faço? Como que a gente pode vamos fazer seguir em isso? frente. O que importa é o que você tem para falar pra gente. Tudo bem. Não vai ter problema. Tô muito próxima. Então vamos ver. Será? A amiga aí deu a dica. Tô muito próxima. Melhorou? Meu Deus. Tô tentando aqui, hein, Bárbara. E agora? Tem que afastar um pouco o aparelho, a Fernanda tá dizendo. Talvez mudar de lugar. A câmera você já tentou limpar? Vou tentar de novo. Peraí. Olha só. Oi, Carol. E agora? Olá, Rômulo. Melhorou? Não, tá a Não. mesma coisa. Parece que ativou um filtro. Vê se você ativou algum filtro, pode ser. Vê se por acaso você clicou em algum filtro. Sabe, nessa carinha, não tem uma carinha feliz aí com umas 2 estrelinhas? Tem, mas eu acho que não. Não ativou nada, Acho não, que né? não. Deixa eu ver se é alguma coisa da câmera. Conexão, daqui a pouco melhora, pode ser. Então, gente, perdão, olha. Humildade, então, a primeira coisa. Isso é vulnerabilidade. A alegria, a arte trabalha isso, né? A gente, como que a gente lida com esses imprevistos, o que foge do nosso controle. Então, eu acho que é assim, eu acho que não é para eu aparecer não, Bárbara, é você. Então eu vou só contribuir aí com a fala. Vamos lá. Pode falar. Onde que eu estava? Que eu já me perdi? A gente estava falando, você estava falando sobre a palavra, né? Explicando... Sim, a etimologia da palavra, né? Que está muito ligado ao sol. A alegria é assim, a característica, o brilho, a luz. É o que a gente deixa sair realmente de essência de dentro, né, para fora. Olá, Hugo. E que muitas das vezes é ligado a essa questão assim, a luz, né? É assim, é algo espiritual até. É uma essência. Por isso que a gente fala que é um estado de graça. Então, até a questão do riso está muito ligado quando você fala uma pessoa é engraçada. Ela está cheia, né? Ela está com a graça. É espirituosa. Então, tudo isso, olha como que as coisas são ligadas, assim. Que bacana, e tá muito ligado. Eu tinha prestado atenção muito. nisso. Também não, e é algo que, assim, eu fui pegar para ver e realmente faz sentido. A gente tem que dar mais valor às palavras, assim, a origem das palavras, né? Lucilena Galvão fala muito isso. E voltar a aprender com elas. E é isso, assim, a alegria, a gente, é algo intrínseco, que é nosso, é pessoal, não é constante, né? Nem sempre estamos em estados de euforia, que é uma característica, né? É um grau da alegria, mas quando ela vem, e minha característica é para
quem me conhece, para quem convive comigo hoje, tá? E é isso que eu acho que a gente vai falar um pouquinho e que vai lá das raízes, assim. Hoje, quem me conhece, me conhece, assim, a minha gargalhada, né? Assim, o que sai de olá, Marcela, é o que sai de espontâneo. Então, assim, a gargalhada, quando ela vem, é algo que realmente você não consegue segurar. Ela é estartada por algum, né, algo que acontece do seu emocional, tá ligado, sim, aos seus pensamentos. Olá, Cadu, também assisto sempre suas lives. Então, assim, você trabalha os pensamentos e aquilo, e a sua emoção domina naquele momento. E é muito ligado à explosão, assim, como se fosse um vulcão. Então, assim, tiveram alguns momentos, Bárbara, que assim a gente fala assim, quando a gente vê uma criança, né? A criança, quando você vê aqueles videozinhos ou que você percebe o bebê, uma criança assim que não tem noção, né, da formação. Olá, Lê, linda! E não tem aquela formação assim ainda do entorno, ela não consegue segurar, né? Alguma coisa starta e o bebê começa a gargalhar. É a coisa mais linda de se ver, aquela espontaneidade, né? E assim, quando eu penso na gargalhada, por que eu falo que é algo que realmente assim é nosso, né? É um estado. Em alguns momentos, assim, quando você fala assim, tenta recuperar, né? O riso é muito dado em palhaçaria, que eu queria até falar depois um pouquinho, que é algo sensacional, que eu acho que todo mundo deveria ter esse contato, independente de ser artista ou não, independente de fazer teatro ou não, mas é algo que trabalha muito o emocional, né? A palhaçaria trabalha... Né, você não quer se apresentar? Falar o que você faz, claro, gente! Então, gente, assim, eu sou formada em comunicação, eu sou formada em relações públicas, então é algo que já trabalho Mercúrio, assim, bacana, né, na minha vida. E Mercúrio que eu falo é o planeta, né? Para quem não conhece, assim, né? Que é o Hermes, o Hermes, né? Que vai trabalhar a comunicação, as trocas com o outro. E que eu tenho trabalho como agente de viagens, então aqui tem até alguns clientes meus. Então foi uma outra forma que eu tive de deixar sair essas viagens, mesmo que eu falo, são viagens suas e minhas, que a gente tem essa questão, você não precisa estar presente para viajar, né? Quando eu faço isso com meus clientes, eu viajo junto com eles, assim, assessorando a compra dessas viagens. E eu também já fazia teatro um pouco assim antes, mas nada profissional na minha infância. Eu tive teatro na escola, descobri o meu emocional e guardei essa sementinha. Quando eu fui para a faculdade, eu voltei a fazer... E parei por um tempo, né? Aquelas escolhas que você tem que fazer na vida no momento certo. E na minha sessão de análise, que eu faço, já fará 3 anos que eu acredito... Aconselho a todo mundo, né? Todo mundo teria que fazer uma análise. É muito bom. Nessa busca de autoconhecimento, eu acho que todo mentor ou analista, né, faz essa pergunta do que te deixa você ser feliz, né? Que lembranças que você traz do momento que você foi mais feliz. E nesse momento, assim, eu adorava jogar vôlei, mas, né, vamos esquecer isso, né, que não era nada. Aí a segunda opção foi, cara, eu acho que onde eu mais me sentia, assim, feliz, realizada fazendo era o teatro. E aí eu voltei a fazer, não na intenção de ser, né, atriz, ganhar dinheiro com isso e tal, botava isso sempre como, né, um hobby. E, na verdade, ali eu fui, nessa busca pelo teatro como ferramenta de autoconhecimento, ali eu me redescobri. E aí, né, fico nessa coisa assim, então hoje em dia eu posso falar assim, eu sou atriz, sou. Eu acho que eu nunca deixei de ser. Mas a atuação como forma assim... Tem 3 anos que você voltou a fazer teatro, então, e fez aquele espetáculo maravilhoso. Não, tem 3 anos que eu comecei a fazer análise. E aí, no teatro, eu tô indo pro meu 2º ano. Aí eu faço aqui em Jacarepaguá, no Sena, no Centro Nacional das Artes, que assim não é profissionalizante, ali é um curso livre,
porque eu entrei nessa questão assim, lá várias pessoas fazem, independente se vão ser atores ou não. Tem pessoas que buscam a parte teatral mesmo para desenvolvimento profissional, desinibição, uma série de coisas. Idades, então você assim, não tem uma turma de avançados ou iniciantes. Você se mistura, é trabalhada essa diferença e essa quebra dos bloqueios internos que cada um tem. E assim, as pessoas têm uma imagem, uma máscara, Bárbara, que assim, né, a Vanessa é... Oi, Daphne, linda! Que também a arte nos salva e a Daphne também é um grande exemplo disso, realmente. E eu tive a honra de trabalhar com ela. Trabalhar mesmo, né? Porque uma vez que você faça uma peça, é um filho ali que nasce. É um trabalho muito bacana. E o que acontece? No teatro, várias pessoas entram, a arte de representar. Você lida com vários sentimentos, várias emoções, e que muitas das vezes você não precisa sofrer para aquilo, né? Não, o verdadeiro artista não sofre. Ele está ali representando. Ele não vivencia a dor, ele não vivencia, né, aquela alegria. Mas isso com o tempo que você consegue ir trabalhando a técnica. Só que o que acontece? É muito interessante que, assim, enquanto as pessoas entram no teatro para vestir máscaras, eu entrei para o teatro, Bárbara, para tirar as minhas máscaras. Na busca mesmo de autoconhecimento. Eu precisava experienciar ali as coisas que me fariam bem, que me levariam à reflexão, que iriam me trazer retornos, né, dores, para que eu pudesse transmutar. Então eu fui nessa vibe de desafio. E nisso ali eu me redescobri, sabe? Então, assim, a técnica ela vem com o tempo, sim, vem. Mas tudo que eu me proponho a fazer, eu vou assim muito profundamente. E no teatro, a arte, ela vai permitindo essa transmutação de você se defrontar com suas sombras, acolher, e aí sim você conseguir a cura. Aí sim você conseguir trabalhar. Então, meio que, assim, o teatro mais uma ferramenta de autoconhecimento também, né? Além de outras, o teatro acaba sendo mais uma ferramenta de autodesenvolvimento, autoconhecimento, de você botar para fora até algumas coisas que você possa ter represadas ou reprimidas, né? Muito, muito. E assim, lá no Sena eu tive uma oportunidade de pegar, assim, o Ed Oliveira, que é o meu professor. Eu falo que assim, é um cara sensacional. Essa questão de realmente você ouvir a pessoa. Quando eu fui fazer minha aula experimental lá com ele, eu falei assim, eu não preciso nem mais conhecer o outro. Quando um artista toca a tua alma através da fala, quando ele consegue te passar que o nosso propósito, né, a nossa mensagem, ela é muito mais rica, muito mais... A beleza, né? O belo está na mensagem, não em quem está passando. Assim, somos... Isso aqui acaba, né, Bárbara? Realmente o corpo acaba. A obra de um artista, o artista acaba, a obra fica. Quando o artista ele termina, né, algo assim, um quadro, uma música, ele já não tem mais domínio do que ele passou. Muitas das vezes você não precisa explicar. Na verdade, não tem nem que explicar, porque a pessoa, né, o ouvinte, quem está na plateia, né, o telespectador, ou o que seja, quando ele recebe aquela mensagem, ele vai trabalhar aquilo nele de uma forma única e já não faz mais parte. A arte ela vai ser infinita. Então, assim, querer deixar a mensagem, eu acho que é o legado que fica, assim. E realmente a arte, para quem acredita nessas questões vibratórias, para quem acredita em reencarnação, que é o meu caso, assim, respeitando todas as diferenças, a gente percebe que uma das formas que você tem de resgatar e permitir com que a pessoa evolua é através da arte. Algo que você não explica, ela transcende, você sente. A partir do momento que você fez sentir, a pessoa sentiu o que você quis dizer da maneira dela, a sua missão já foi feita. Eu acho que é isso, assim. Então, no teatro me permitiu muito isso, assim, de você
encarar as diferenças do outro, o olhar do outro, encarar a crítica, que eu acho que é o caso que todo mundo fica e é inseguro em relação do que o outro, né? Como o outro vai te ver. Sim. Né? Como que o outro percebe, como que você é o espelho. Então, assim, é um exercício que eu passo, assim, eu não falo como dominadora da situação, porque não sou. Na verdade, assim, eu estou mais para passar a experiência realmente para vocês da nossa vulnerabilidade, dos nossos desafios realmente na arte. Um artista, quando ele vai entrar no palco, assim, eu antes de começar essa live, eu já estava nervosa. É um momento que você se expõe. Você se expõe sendo a pessoa, né? Você que está fazendo sua palestra aí, você está exposta ao que as pessoas vão achar ou não, o que elas vão fazer com essa sua mensagem, se estão no momento certo de falar, de receber essa mensagem também, porque tem muito disso, né? Uhum. Mas eu considero como uma forma de superação. A arte, ela vai me permitindo isso, a superação. Para quem tá praticando e para quem tá recebendo, né? Porque quando a gente recebe, quando a gente assiste um filme ou uma peça ou escuta uma música, ali a gente acaba. Vou dar um exemplo. A gente vai assistir um filme, não tô muito legal. O cara acaba de assistir aquele filme, vem uma energia, vem uma sensação boa, uma vontade de fazer as coisas. Isso acontece com uma música, com uma peça de teatro, acontece com tudo, assim, que você vai. E a mensagem do artista é passado para quem está assistindo, né? Sim, e no teatro, a questão da equipe, a questão do coletivo. Olá, Rose, lindona, olha obrigada só, por estar aqui. Deixa eu falar nos comentários aqui, ó, que o Rômulo está dizendo que queria fazer teatro para deixar de ser tímido. É uma ótima ferramenta também, né? É o Rômulo Matos que está falando isso? Não, o Rômulo. Seu parceiro. Então, Rômulo Matos. Meu Deus, não. Imagina. Rômulo, você nasceu para isso. Olha só os seus vídeos. Eu nem sabia que ele era tímido. Pois é. Que mais? Olha só, o Pablo está dizendo evoluir nós mesmos é uma atividade chegar ao nosso autoconhecimento. Evoluir a nós mesmos é uma atividade para chegar ao nosso autoconhecimento. O Hugo também tinha falado alguma coisa aqui, peraí. A arte transforma, a Daphne está falando. O Hugo falou, a arte é uma excelente ferramenta de desenvolvimento, autoconhecimento e desbloqueio emocional. Exatamente. Sim. Então, aí para a gente poder pegar esse ganchinho aí da raiz, né, do bloqueio. Como que é essa questão do bloqueio, assim? Quando a gente pensa, né, e tem muitas palestras sobre o resgate da alegria de viver, né, a plenitude. Na verdade, a alegria mesmo em si, no seu ápice, ela é considerada, né, da euforia, é algo que vai, tem um pico, um ápice e depois volta. E hoje em dia a alegria, assim, ela está muito ligada a essa questão do resgate da nossa criança interior, né? Várias terapeutas utilizam essa prática e tal. Mas como assim, não existe parâmetro, Bárbara? É algo que realmente está ligado. Por isso que eu acho que é algo que você já traz e você desenvolve as suas questões de estar alegre, né? O seu estado de estar alegre. Porque assim, quando eu era criança, eu não era uma criança como eu sou de adulto, sabe? Eu era uma criança mais retraída, eu era uma criança realmente mais bem fechada, tímida, acanhada. Até dessas pessoas assim falarem assim, fala pra fora, né? Você escuta muito disso de uma criança, pessoas que falam isso para uma criança. E isso assim é horrível para uma criança, assim, não fale isso, sabe? Assim, fala pra fora, não forcem. Na verdade é um desabrochar. A alegria é um desabrochar. E eu era uma criança muito fechada. Mas eu sabia que eu precisava externalizar e que a cura veio, que a análise... Mas por ser fechada, por ser uma criança mais fechada, Vanessa, mas por ser uma criança mais fechada, você acha que a criança, por ser mais fechada, mais tímida, ela pode não ser alegre ou ela pode ter uma alegria, mas ela só não bota para fora? Então, eu acredito que a alegria já exista.
Ela só não consegue Nem externalizar. sempre é É a um grande... tristeza. Tem casos que são pessoas tristes, mas nem sempre a pessoa é Sim. realmente triste, né? Depois eu até vou falar uma coisa assim, porque, assim, são as polaridades, Bárbara. Assim, a polaridade, né, a dualidade que a gente chama assim, a alegria, ela está intrinsecamente ligada à tristeza. É assim, é como se fosse, assim, é o outro lado do termômetro, sabe? É a mesma natureza, só que devido às condições emocionais ou externas, os pensamentos que você cria, a aceitação, o olhar do outro, a crítica, aquilo dali você vai passando de um estado para o outro. Então, por isso que a música ajuda tanto, sabe? Assim, você não pode ficar dependente de recursos externos para ativar essa alegria. É igual a felicidade, assim, você já tem que se considerar, né? Eu sou uma pessoa alegre, só que nem sempre você está num estado, num grau de alegria máximo. Isso é normal. Só que no meu caso era muito assim, era aí que vem essa questão, o medo de você errar, o medo da aceitação do outro. Dentro de uma sala de aula, eu tenho uma coisa que eu até estudo e coisa assim, por exemplo, eu me denuncio. Quando se eu estou falando com vocês agora, provavelmente eu estou cheia de placas vermelhas. Quando eu estou concentrada deixa eu em falar uma algo... coisa. Hum. Então, o nosso convite, nossa parceria aqui na live veio disso, né? Da gente conversando, a Vanessa falando sobre as lives. Eu falei, Vanessa, pô, você é atriz, por que você não faz uma live? Você fala tão bem, né? Porque sempre nos nossos encontros ela tem sempre uma palavra, uma mensagem legal, uma colocação legal. Eu falei, poxa, você tem tanta coisa para falar para as pessoas. Vai fazer live para nesse momento, vamos fazer uma live juntas. Ela, não, eu tenho vergonha. Daí a gente, mas o que eu vou falar e tal? Superando bloqueios internos com alegria e arte. Daí que saiu, né? Pois é. Porque, na verdade, assim, eu sabia... É um grande medo do que você vai falar. É aquela questão que eu te falei do tolo e do sábio, né? Assim, eu acho que não é... Eu não tô aqui numa exposição da minha pessoa, sabe? Eu não tô aqui numa exposição de ego. Não é isso. A gente tem que ter um propósito, né? A gente tem que... E eu vi... É um desafio para mim? É. Na mesma hora eu quis recuar? Sim. Quando o Rômulo, ele me convidou para ajudá-lo lá na evangelização, a primeira coisa que eu falei foi, Rômulo, eu já tô aqui, eu já ajudo. Eu não preciso estar num cargo. Porque a gente não se acha capaz ou tô preparada para aquilo. Mas é assim, preparação a gente sempre tem que ter, lógico, se eu tô aqui falando, eu tenho que ter o maior respeito do que eu vou falar, do como, né, para não agredir ninguém. É porque às vezes a gente acaba conseguindo ultrapassar essa barreira, superando esse bloqueio, não pela gente, mas pela mensagem que a gente quer passar. A Mônica, ela botou aqui, sei bem como é isso. A gente fez um curso juntas, eu, ela e a Ana Proa, e a gente tratou muito isso. E foi depois desse curso, e quando foi, a gente já estava programado para aparecer, fazer vídeo e tal, para divulgar o nosso trabalho mesmo. E eu não conseguia. Eu só conseguia fazer quando veio a quarentena. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa a mais para ajudar as pessoas. E aí, por um propósito maior, eu consegui me expor e me colocar aqui de frente para a câmera. Uma coisa que eu estou tentando há muito tempo. E tem uma coisa, assim, é um incentivo não só interno, de querer... Não, é a questão do medo do dissertor, ter sempre que dizer alguma coisa. Enquanto que o sábio, realmente, ele tem algo a dizer, né? Mas aí vem outro lado que até minha analista, a doutora Ana, fala muito. Vanessa, mas então assim, olha, você quer ter o controle da situação total, então eu sou muito controladora. E quem... Aí eu acho que a maior... Um óleo para o controle, hein? Vou te indicar um óleo para o controle, hein? Vamos trabalhar isso. E o que acontece? Ainda fala uma outra coisa assim, porque o nível da perfeição, quem eu me acho para querer estar preparada, pronta para falar algo que seja uma perfeição, não vai existir, né? Eu acho assim, e é a questão da arte que a gente estava falando, não vai acabar, né? Quando o Daniel me chamou para fazer a peça, O Vento Sente, primeira coisa que eu falei, Daniel, eu não tenho nem DRT, eu não sou formada
como é que eu vou fazer uma peça? Olha, eu vou acabar com a peça. E foi assim, algo... Você é atriz desde que nasceu. Eu assisti a peça maravilhosa, maravilhosa. Eu achei que você fosse atriz assim na vida toda. Que espetáculo. Não, e o pior, fantástico. Bárbara, e pior que, assim, tiveram pessoas que vieram falar comigo e falou assim, inclusive o Eli, que é um produtor maravilhoso, que produziu o Eu Amarelo, ele falou assim, você é bailarina, hein? Eu falei, eu nunca dancei. Então, assim, eu acho assim, o artista, na hora que ele representa e passa e vende essa imagem de algo que ele realmente não é sensacional. E mesmo assim eu tenho o maior cagaço, né? Na hora que eu vou me apresentar, assim. Cara, porque que tem que... Agora eu tô te admirando ainda mais, sabia? Já te admirava. Agora eu tô admirando, tô até arrepiada. Olha, mas é porque, assim, são desafios. Na hora que eu recebi isso, eu falei assim, a primeira coisa é recuar. Eu falava, né, você o que que eu, porque o medo da crítica das pessoas falarem isso, assim, quem você pensa que é, você já tá se achando atriz, sabe, aquela coisa assim, e aí a minha analista falou assim, Vanessa... É o julgamento, é o medo do julgamento dos outros, né? Sim, e uma coisa assim, o que que é ser profissional? Aí eu falei, doutora Ana, ela falou, Vanessa, profissional, ou né, o profissional da área de tal, é uma pessoa que trabalha, tem compromisso, responsabilidade, que se empenha, que estuda para aquilo, está se empenhando para passar o melhor. Você já faz isso. Então, assim, para de dizer, na hora que as pessoas falavam assim, você é atriz, eu, não, sou estudante. Eu tentava tirar essa responsabilidade, né, da crítica. E aí eu falei assim, não, então tá. E eu comecei a ver que as pessoas estavam me admirando por conta dessa coragem. E na etimologia da palavra coragem, o que que é coragem? É o cor do coração e agem de agir, é agir com o coração. Então, assim, esquece. Só que eu tenho uma parada, no teatro é maravilhoso? É, mas eu tenho miopia, então eu não vejo a plateia. Sabe? Eu não me permito. Então, isso pra mim é uma cortina, assim, imaginária. Eu tô ali, é aquele momento, assim, mas falta a voz, a garganta seca, dá dor de barriga antes. É assim... E é um vício, porque você, quando passa isso... Você que é, Daniel, obrigada. Ele fez até uma música pra mim, no piano. Olha que legal. Daniel, é uma estrela... O Daniel tá falando que é uma estrela da nossa vida. Deixa eu aproveitar, então, e falar outras coisas. O Rômulo e a Ana Pro estão namorando na live. Tô percebendo. Pra lá. Amo vocês dois. Amamos vocês dois. O nome da peça é O Vento Sente o Nosso Passo. É isso? Isso. Tá até no meu Instagram, tem a plataforma para quem quiser assistir. Nunca vai ser emoção, gente, do assistir ao vivo, essa troca energética que acontece e que torna cada apresentação única. Realmente é. Mas foi uma peça que ficou tão bonita e tem uma mensagem tão legal. Tá sendo cobrado? Tá. São $7, gente. Dólar? Sim, porque a plataforma fica lá fora. Mas 7 porque é o número da evolução, gente, que a gente trata isso na peça também. Então, assim, é uma forma que a gente tem de ter também um retorno, que a gente sabe que é difícil, mas é de ter um retorno para os 4 participantes da peça também, que fomos eu, o Daniel, quem escreveu, e que eu ajudei, né, com os diálogos da Ptah. Então, eu entrei na coautoria, olha que legal. A Andréia Clores, que foi a nossa diretora e que é minha amiga maravilhosa, e o Rafael Cunha, que também é outro ator. E também é uma forma de eu trabalhar isso, que na análise a doutora Ana fala muito, que eu tenho que aprender a receber pelo meu trabalho. Normalmente eu me isento disso, é impressionante. O primeiro cachezinho que o Daniel deu, eu perdi no meio do caminho de dinheiro, olha isso. Olha só, você se sabotando, né? Caramba! Total, e total. Eu vou fazer esses negócios todos aí que a Ana falou, vou conhecer a Roseli. Vai usar óleo essencial isso também. Vai usar óleo essencial. Gente, não é mole não. Mas olha só, voltando. A Renata Lopes, ela tá falando, eu não consigo me expressar. Apesar de não ser tímida, dá um bolo na garganta. Quando vai falar, já deve dar uma travada. Sim, muito. E lá no Sena, eu pude, além da minha experiência, né, mas que foi algo através desses anos, eu pude ver, tem pessoas ali, tem alunos
que eu pude ver essa evolução, assim, de pessoas que realmente eram muito ansiosas, muito tímidas, assim, a ponto, assim, não quero fazer essa dinâmica, não quero participar, ir pro cantinho, chorar, roer todas as unhas possíveis. E hoje em dia está, assim, representando, fazendo outras coisas, assim, está se superando. Teatro, gente, é assim, não é à toa que é algo de muitos séculos, né? Assim, séculos, não, nem tantos, né? Mas que vem uma raiz mesmo de você tentar se reconhecer. Eu acho, Pablo, você tinha falado dessa questão aí da evolução, eu acho que é o contrário até. Primeiro é o autoconhecimento, para depois a gente conseguir evoluir, né? A evolução mesmo de consciência, assim. Mas é um desenvolvimento pessoal e que é o coletivo. Então, no teatro a gente aprende que a gente tem que trabalhar com as questões de improvisação mesmo. Então, fugir desse controle, a gente não tem controle de nada. O ator não vai falar na hora certa, vai esquecer o texto, você precisa do outro. E você precisa dessa troca. O cara do som, o cara da luz, o Iluminação, tá todo diretor. mundo junto. É uma forma de trabalhar o coletivo de uma forma tão bacana e que, é assim, se você não tiver um relacionamento legal, se você não conseguir trabalhar bem com os seus colegas, não vai fluir, né, aquilo dali. E o retorno com o público, que, assim, é sensacional. Bem, eu queria só voltar um pouquinho lá da infância antes, que eu estava falando assim, que é algo que era aquela coceirinha, que é uma coceirinha que às vezes é muito maior. E aí eu estava nessa questão das placas vermelhas, né? É uma somatização. O bloqueio já era um bloqueio tão grande a nível assim de não que é porque hoje em dia eu trabalho muito com o riso. O riso, assim, trabalho que eu falo assim na minha vida, porque assim comédia, a coisa mais difícil que tem, Bárbara, Oi, eu Cris. tenho um riso super, Uma tia de eu que tenho coração. um riso super frouxo, a coisa mais difícil que tem é eu rir de uma piada. Eu rir de uma comédia. Olha só o contrassenso. Porque eu acho que a parada tem que, assim, eu rio muito da minha vulnerabilidade. Sabe? É assim, eu não gosto, assim, do riso, da comédia, que vai sacanear o outro, que vai, sabe, diminuir o outro, que fala de... Não, não gosto. Eu acho que, assim, o respeito tem que ser muito grande. Eu falo assim, e quando eu dou minha gargalhada e quando eu solto meu riso, assim, eu nunca, hoje, né, a gente vai evoluindo, eu nunca rio do outro. Eu quero rir com o outro, sabe? É essa troca, assim, é esse acolhimento. Eu acho que a alegria tá nisso. Então, assim, a coisa mais difícil que tem é quando o professor pede, você está rindo. Eu não consigo dar minha gargalhada se aquilo for solicitado, se aquilo for pedido. Tem que ser algo espontâneo. Aí ela vem mesmo e é insegurável. Aí na sala de aula acontecia isso. A menina super tímida, que na hora de ler alguma coisa, né, o professor pediu para ler. Meu coração arrebentava, assim. Parecia aqueles filmes de boxe que vai entrando o lutador e que tira tudo, só fica o som no coração, assim, bam, 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 bam. Era assim. E as placas todas vermelhas, e as pessoas, quando eu terminava, falavam assim, Vanessa, você tá com uma alergia? O que tem? Eu falei, não, gente, olha só. Sempre que vocês virem as placas vermelhas, eu estarei nervosa, ou apreensiva, ou concentrada, muito concentrada falando sobre uma coisa. Agora, com certeza, eu tô. Mas, não necessariamente quando eu estiver nervosa, aquilo também... Mas não tem como. Me denuncia, Bárbara. Assim, é algo que eu não consigo realmente segurar. Você está falando, eu me lembrei de uma cena, quando eu fazia... Cara, a gente tem até umas coisas em comum. Eu fiz teatro na infância também, fiz tablado, fiz peça profissionalizante. Nossa, você então é mais profissional que eu. Eu fui morar ao lado do Retiro dos Artistas. A primeira semana eu fui lá para tentar me matricular, mas a gente acaba trabalhando, eu não tive essa vontade, acabou não sendo realmente minha prioridade, eu não dei prioridade para isso. Mas aí você está falando do riso, eu estou lembrando quando estava fazendo faculdade de turismo, que foi minha segunda faculdade.
O professor entrou na sala de aula porque eu estava rindo tão alto que estava incomodando a outra aula. Só que era um professor que, sorte que gostava de mim, ele entrou brincando e tal, só chamando a minha atenção, porque às vezes a gente perde a noção de como a gente está rindo, né? Olha Bárbara, só. eu acho que eu já fui expulsa de sala. E não foi então, assim. Então não sou só eu, não. Não, às vezes é algo incontrolável. E eu tenho total noção de que aquilo dali eu tô prejudicando. Desculpa, eu peço desculpa. E o professor, assim, teve uma vez que ele falou, acho que foi o Elin, Vanessa, por favor, retire-se. Depois você volta, porque eu parava. Do olho, né? Que a gente cara, não! Você tenta segurar. Aquilo vai, assim, e você contagia. A alegria realmente é contagiante. E chegava ao ponto, assim, como também já aconteceu o contrário, assim, eu lembro que teve uma vez um professor de história que ele já na primeira gargalhada que eu dei, né, foi alguma coisa que ele estava explicando, ainda mais história, cara, quando ele olhou, aí ele veio com a tirada. Que isso, parece uma pomba gira. Cara, e assim, não adianta, assim, mas é o natural. E eu acho que é o meu corpo me falando assim, você não consegue controlar. E a gente tem que abraçar a nossa vulnerabilidade. Não vai sair a risada, você não, né? Em alguns momentos você consegue controlar, mas quando ela é espontânea, mas uma coisa assim muito bacana, para você extravasar a sua alegria, você tem que estar à vontade naquele ambiente. Né? Aquilo flui. Então, assim, você está entre amigos, você vai ter uma conversa, né? Minha mãe é uma peça. Nossa, você senta ali naquele momento e você se permite você relaxar e estar ali vivenciando aquilo, né? E uma outra coisa, assim, que eu acho é que aproxima muito, né? O sorriso, ele cura. E é a linguagem mais universal que tem. Você não precisa saber a língua daquela pessoa. Né? E contagia também. É uma grande mensagem. A pessoa tá rindo, você não sabe porque a pessoa tá rindo, e você começa a rir porque a pessoa tá rindo. E aí você vai liberando ali e vai ficando mais leve, mais tranquila, do nada. Aquilo contagia, aquilo dali leva a crítica, porque a pessoa que não estiver na faixa vibratória daquela coisa não vai querer estar perto, né? Então, quem está no espírito de comédia não vai querer estar no drama. Então, assim, por que essa pessoa está feliz hoje? Bom dia para quem? Mas, assim, eu acho que só da pessoa se permitir e já olhar com o outro lado. E aí, o que eu passei a ver, assim? Eu passei foi me liberando um pouco, porque eu passei a rir das minhas próprias vulnerabilidades. Então, assim, o ridículo que a gente trata na palhaçaria, né? O cômico do riso. O que é o tragicômico? O que é o ridículo? Se considerar ridícula, é você se permitir rir dos seus erros. E ali eu fui trabalhando muito essa questão do controle, mas que até hoje ainda insiste estar ali, sabe? Mas assim, várias vezes eu me pego rindo do que eu errei. E eu sou uma pessoa muito estabanada, Bárbara. Eu bato, eu vou jogar as boladas que eu já levei na cara jogando vôlei. E as pessoas rindo. Eu tinha medo daquilo que eu mais tenho afinidade, que é o riso da pessoa sacanear, pegar o outro para bullying, sabe? E coisa assim, você não quer aparecer. Você não quer sofrer bullying. Então, eu já sofri bullying de várias paradas, tá? Assim, de infância, assim. E eu fui trabalhando isso, assim, nariz grande, tenho nariz grande. Eu sou a primeira a falar. Orelha adiabando, na infância tinha. A cabeça cresceu e diminuiu a orelha. Foi fácil, foi mais fácil, assim. Testão, coisa. Enfim. No momento que você aceita tudo. E, cara, virou um ponto ali, se prepara, né? Pelas mesmas coisas. Eu passo, e é com o marido, é o pessoal de casa mesmo. Meu marido fala que eu roubo ar, a minha testa, eu não sei, porque eu devo ser muito inteligente pelo tamanho. Mas não é? E assim, mas aí o que eu fui trabalhando assim? Eu fui me fortalecendo em relação a essas coisas, tentando ver o que realmente eu sou. E tentar, assim, o que eles fazem, o que eles fizeram, que eu não faça, sabe? Fui transformando isso. Então, o riso que eu mais tinha medo, né, de ser sacaneada, que eu não sacanei. E essa questão do riso, da alegria e da tristeza, né, que é muito falado assim, tem
Eu amo essa citação do Gibran. Veja bem, o áudio tá legal? Tá ótimo. Tá, eu vou falar só um trechinho dela, assim. Porque quando você... É como se... Depois eu comento, vamos lá. Vamos ver as considerações que cada um vai ter aí. Vossa alegria é a tristeza desmascarada. E do mesmo poço de onde surge o vosso riso, esteve muitas vezes cheio de vossas lágrimas. Quanto mais a tristeza escava o vosso ser, mais alegria ele pode conter. Mas vos digo, elas são inseparáveis. Somente quando estás vazio, estás parado, equilibrado. Na verdade, assim, a alegria, eu só pude experimentar a plenitude não digo plenitude porque, né, foi isso que eu falei, a gente sempre vai estar experimentando e em alguns momentos, mas a gente tem momentos de plenitude mesmo. Quando você gargalha, você se sente plena. Aquilo dali transbordou. E esse transbordar significa que aquilo dali tem um poço. Você já sentiu todas as dores daquela escavação. Você já conheceu a tristeza. Você reconhece, ao ver uma tristeza no outro, aquela tristeza como sua. Seja dessa vida ou seja de outras vidas que a gente não tem noção. E a gente já traz aquilo. Então, escavada, eu já fui muito escavada. E a alegria, quando vem, eu não sinto mais a dor. Eu não preciso vivenciar aquela tristeza. A escavação já foi feita. As cicatrizes, né, já foram construídas e você permite que aquilo vá ao fundo do útero, vamos colocar assim, até o âmbito feminino, né, da essência que o homem ou a mulher tem, e que aquilo vá no fundo e volte, como se fosse uma mola propulsora. É essa a sensação que eu tenho, assim, e de que algumas pessoas falaram. Fala. Quando eu tô gargalhando daquilo, quando eu tô rindo daquilo, aquela ferida já foi curada. Sim. Assim, não necessariamente você vai estar lembrando, tendo uma lembrança de uma tristeza. Não é isso. É que você se permitiu ser profunda. Uma pessoa, quando, né, ela está se permitindo ser profunda, ela vivencia a polaridade da outra coisa também. Vivencia não, ela já vivenciou a polaridade daquela outra coisa. Uhum. Então, é como se, assim, ser uma pessoa muito... Toda vez que a gente vê uma pessoa muito alegre, um palhaço, né, que é o maior símbolo disso, assim, normalmente os palhaços, eles são retratados, eles guardam uma tristeza dentro de si, que ele pode acessar sempre ou não. Então, assim, que a gente vigie, que a gente não fique acessando, não tem porquê. A gente já aprendeu com todas as coisas que a gente passou, né? A gente tem que ser grato pelas experiências, ok. Mas aquilo que você vivenciou te serve para você ter a empatia para o outro, com o outro. Uhum. Então, toda vez que eu vejo, assim, situações ligadas a pessoas que passam ainda, que me vivenciam, essa coisa, assim, de como que eu posso me aceitar, como que eu posso passar por qualquer obstáculo que seja, aquele cara que sabe muito e que fala com muita propriedade, que é muito seguro em algo, ele não me chama tanta atenção como aquela pessoa que está ali tentando, que está fazendo o seu melhor, que erra, reconhece, tem a humildade de falar não sei, porque realmente a gente não sabe nada, e que passa, né, e que continua. Eu acho que a alegria vem trabalhar isso. Quando a gente ri dos nossos erros, a gente trabalha isso o tempo inteiro. E no teatro a gente trabalha isso. Né? Sim, porque algo que a gente fala que a gente domina, a gente está meio que colocando a cara e tapa para virem novos desafios, né? E a gente nem sempre está preparado. Então, a arte, ela vem te ensinar que a crítica sempre vai acontecer, e que a gente tem que estar preparado para a gente saber... A gente não... É a questão da fé. Não é só ter a fé em Deus, em algo maior. Muitas das vezes falta fé em nós mesmos. Que, né, falta a gente realmente conseguir reconhecer essa luzinha que é o sol, que significa o sol. Né? Eu acho que a perfeição maior que a gente tem hoje é o sol. Não precisa de retoque. Né? O resto a gente vai sempre na arte
de se reconhecer, de superar e de rir realmente das nossas fraquezas, de rir de algo que não deu certo. Mas é muito mais bacana a gente ter uma história para contar que a gente, quando passa por uma situação, a gente rir dela, né? E não que a gente já consiga fazer isso naturalmente todos os dias. Comigo semana passada, Paro quando aqui. eu conto a história, eu nem estou mais contando muito, mas quando eu conto a história e tal, eu tento contar as partes engraçadas, porque tiveram partes engraçadas e essa parte que eu vou levar, pô, dali foi uma coisa engraçada que aconteceu e pronto, né? Vamos embora. Porque aproxima. E quer ver uma coisa interessante? Assim, eu gosto muito de astrologia, né? Amo. E assim, a casa da arte é a casa 5. E é justamente a casa da criação, é a casa dos filhos. E de tudo que você gera e que você distribui ao mundo. Então, todo mundo tem essa casa da alegria. A alegria está na casa 5, que é o que quebra o paradigma, é a magia. A magia acontece na hora de uma alegria. A alegria, ela cura mesmo. A Ana estava falando esses dias, né, sobre essa questão da vibração. E realmente, assim, na escala, só perde, assim, fica acima do amor. O amor tá com 500 Hz, a alegria tá com 540. Depois só vai perder, se eu não me engano, para paz e para o eu, né? Aí vai para o superior. Então é algo tão sensacional quando a gente se permite ser uma pessoa alegre, é saber que você consegue acessar isso de uma forma genuína. Tanto, Bárbara, que assim, virou meio que uma moeda também, né? De uma forma artificial, as químicas estão aí para produzir substâncias que te produzam alegria, né? E na verdade, a gente não precisa, né? Então, assim, é uma forma, a gente assim... mesmo consegue produzir. Sim, e a primeira coisa é a questão do sorriso. Às vezes a gente sente tanta carência da pessoa que utiliza um sorriso, esse sorriso que a gente estava falando que se comunica em qualquer lugar, né, com qualquer pessoa de outro mundo. Se você der um sorriso, a pessoa identifica na hora essa sua mensagem, né, essa sua linguagem. Alguém está muito triste, você consegue, e aquilo dali ele vai crescendo. Todo mundo tem essa alegria. A alegria de viver, a alegria de se permitir. Né? Eu acho que é isso. Então, todo mundo pode ter. Eu acho que... Às vezes as pessoas imaginam que elas não possam ter dentro delas, mas elas têm. É só elas acessarem, né? Sim. Aí tem essa questão da alegria como é o que cura, né? E realmente, assim, a cura vem muito... Eu anotei aqui, parece que tem a questão do quarteto da felicidade, né? São as 4 substâncias que a alegria ela produz no nosso organismo, que é a endorfina, a serotonina, a dopamina e a oxitocina. Uhum. Então, né, quando a gente fica mais resiliente, a gente consegue superar mais as adversidades. Então, num momento como esse, assim, como, né, você escolher as músicas que vão te deixar melhor, escolher as pessoas com quem você se relaciona. Então, assim, a faixa vibratória, realmente, se a gente conseguir vigiar, né, e nutrir isso, você não precisa, a gargalhada é o ápice, né, não é todo dia que a gente dá, mas ser alegre não necessita realmente que você dê a gargalhada, mas que você se permita sair só de um simples sorriso também, né, se abrir para a vida, é como se você permitisse que o sol estivesse fazendo parte da sua vida a todos os momentos. O sol, por mais que o tempo esteja nublado, ele tá ali, né? Ele só precisa que você o sinta. E essa musiquinha que eu coloquei até na chamadinha, né, no Stories, que é do Vinícius de Moraes, ela se chama Canção da Bênção. E que fala, olha a bênção, né? Que realmente dá alegria. E tem uma partezinha dela que ele fala dessa questão da alegria, né? Do samba. Né? Que você não faz um samba se você não tiver também uma... A alegria é a melhor coisa que existe. E que Maurício, se não houver tristeza, não faz um samba. Ai, desculpa, mas me veio agora uma coisa na cabeça que também é uma escolha. Que se a gente começar a prestar atenção nas nossas atitudes e nos nossos atos, é uma escolha que a gente tem. Tem até uma historinha que vira e mexe passa, a gente recebe pelo WhatsApp do cara que recebeu
Tava tomando café com a família e aí o filho, sem querer, derramou uma xícara de café nele. Já estava pronto para sair para o trabalho. Aí ele levanta, conhece essa história? Aí ele levanta, pé da vida e xinga, pá, tá tudo pronto, não sei o que lá. E vai, troca a camisa, aí sai de casa, nem fala com a mulher, aí vai levar o filho pro colégio, o filho nem fala com ele. E aí ele volta do trabalho, a mulher nem olha na cara dele, já vai dormir, não conversa. Quando ele só bastava ele ter tirado a camisa, trocado, posto para lavar e continuado a ter tomado seu café. Às vezes, um pequeno detalhe, uma escolha que a gente faz, vai mudar todo o nosso dia. A alegria, realmente, eu acho que como todos os outros, assim, realmente é uma escolha, Bárbara. Você está certíssima. E é por isso que a gente tem que ter uma preocupação mesmo desse orai e vigiai. E quando eu falo essa questão da polaridade, é que, assim, eu escolho ser alegre. Mas, muitas das vezes, o antagonismo existe. Assim, eu também tenho essa questão, às vezes, da ira, também muito forte também. É algo que eu tenho que tentar controlar, assim. Então, assim, o que me deixa meus pensamentos estarem mais leves? Quando eu estou leve, quando eu me permito relaxar, aí não vem algo assim de ficar irritado, sabe? Mas Exatamente. se eu escolhesse, por isso que o teatro faz, a terapia como um todo, né? Tudo que você escolher de questões terapêuticas para fazer, seja através do esporte, seja através da arte, mas principalmente a arte, porque muitas das vezes você não consegue nomear as situações, nomear o que você precisa trabalhar, você deixa fluir. E essa questão das marcas vermelhas, eu não sei quem que falou aí que também tem placas vermelhas. Olha, eu vou falar aqui, a Vivi, vou falar os comentários que a gente só tem mais 4 minutos. Nossa! A Vivi tá falando. A Vivi tá falando, nossa, também fico com placas vermelhas no peito quando me deparo com essas situações. Eu sou muito tímida para falar em público, embora eu tenha embora eu tenha boa vontade, fico trêmula e me atrapalho toda. Então, O Daniel tá olhando falando que por você era a isso, melhor aluna do colégio. não, o que acontece assim, eu olho muito, olhando agora de fora, e realmente se a gente parar para refletir um pouquinho, o que na verdade seriam essas placas vermelhas? Uma somatização e é algo que a gente está pressionando, bloqueando um fluxo, que é algo que tem que extravasar, que a gente tem que deixar fluir, e nossos conceitos de vergonha. O que é sentir vergonha? A gente não tem por que se envergonhar de falar. Se a gente se permitir perder o medo de parecer ridícula, perder o medo de tentar ser perfeito. A gente não tem que isso assim. Lógico que a gente não pode falar o que jogar as coisas no ventilador né, a gente tem que ter a responsabilidade com o que a gente emana, até as energias, né? Mas o que vem do coração nunca vai ser errado, né? O que vier do coração vai ser sempre certo, não vai ter erro, né? E procurar a gente reconhecer qual é a nossa espontaneidade. O que sai de você que é espontâneo? A nossa gargalhada a gente vai estudar, a gente pode ver, porque ela vai te dizer algo também ligado, às vezes, a uma tristeza. E que você já ultrapassou. Então, tem muita coisa interessante, né? Vanessa, vou ter que desligar ou a gente começa de novo. Ó. A Suzane está falando, eu também tenho riso frouxo, te entendo, Vanessa. A Maria está falando, ela deve ser professora. Eu nunca peço aos meus alunos para lerem em voz alta, só se quiserem. Eu sofria muito por isso na escola também. Então, mas aí eu encarava isso como desafio. Uhum. Picotou? Né? Algo que assim, o Hugo, em uma palestra dele, ele falou muito disso, assim, que a caverna onde você tem medo é que guarda o seu tesouro. Então, eu percebia que, assim, aquilo dali me deixava com tanto medo de falar ao público, de me apresentar, de me deixar à mostra, que seja, né, o que as pessoas... Que foi através dali que eu consegui achar algo que seja a minha luz. Que eu venha a brilhar não para o outro, para mim mesmo. Sabe? Assim como forma de desbloquear as minhas questões internas. Vai acabar, então, Vanessa, falta um minuto. Ai, então foi um prazer, gratidão. Você quer voltar? Pode ser, o que você acha? Então tá, eu vou finalizar e a gente volta e faz rapidinho só para terminar o assunto e encerra. Então vou encerrar aqui e a gente já volta. Um minutinho.